Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje, vocês vão assustar. Só que chegou aqui naquela porta ali, eu tomei um susto com esse cara. Eu, se eu fosse lutador, enfrentasse esse cara, eu era perdido. Eu sempre fui afim de entrevistar esse cara, na verdade. Ele tem um know-how muito forte aqui em Belo Horizonte. Vou ser sincero pra vocês, é no mundo inteiro. Quem conhece ele, o cara é muito fera. Vocês vão conhecer ele aqui agora, tá bom? Ele vai falar melhor ainda. Vou deixar pra ele falar aqui. Felipe Carmona. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Para mim é uma honra estar participando do podcast aqui com vocês, falar um pouco da minha história, né? Boa. Trajetória que eu venho fazendo aí ao longo de vários anos de trabalho, né? Específico ali, voltado para um determinado momento da minha vida, eu fiquei focado no jiu-jitsu, mas sempre fui um cara que gostei de atividade física, né? Pratiquei futebol quando era garoto, igual todo mundo, depois migrei para musculação. Me formei como professor de educação física. Boa. E depois virei atleta de jiu-jitsu, né? Boa! Fala um pouquinho aqui dos seus títulos. Quem é você, um pouquinho? A pessoa que você é, como profissional também. Meu nome é Felipe Carmona, né? Isso. Todo mundo me conhece mais de Carmona do que de Felipe, né? Belo Horizonte, quase todo mundo, principalmente na Zona Sul ali, que é onde eu sempre atuei, trabalhando. Sou formado em educação física, tenho 18 anos. E trabalhei sempre nas maiores academias que tinha ali na Zona Sul. E quando eu trabalhava lá, tinha a Sport Center, tinha a Gracie Barra, que era lá dentro, né? Quando eu trabalhava lá, eu era doido para fazer o jiu-jitsu, mas eu não tinha horário. E aí, quando a minha filha nasceu, eu tive que sair para ganhar mais dinheiro, trabalhar, né? Então dava muito personal, e aí eu consegui um tempo para treinar o jiu-jitsu. Eu brinco até às vezes que se eu tivesse começado a treinar o jiu-jitsu antes, era para eu ser mais graduado ainda. Eu sou faixa preta da Gracie Barra BH, uma das maiores escolas do mundo, né, de jiu-jitsu. Faixa preta 1 grau, né, pego o meu 2º grau agora no final do ano. E, cara, com muito esforço, muita dedicação, consegui alguns títulos aí. Só alguns, né? Alguns. Poxa, esse cara é humilde, viu? Cara, alguns títulos aí que me deram uma relevância relevância mundial dentro do jiu-jitsu, né? Muito bom. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 41. Você começou com quantos anos? Comecei com 27. Você começou tarde, cara. Comecei tarde. Cara, é aquilo que eu falei, né? Eu trabalhava muito na academia e como instrutor mesmo de salão e já dava algumas aulas de personal. Quando minha filha nasceu, eu tive que buscar recursos, né? Então, comecei a dar aula sábado, domingo. Tinha alguns alunos que eram médicos, só podia treinar domingo. E aí eu comecei a atender. E aí eu comecei a ter um horário mais flexível para fazer o jiu-jitsu. Que era o jiu-jitsu da Gracie Barra, ou no mundo todo, eu acho. O horário mais famoso, mais pegado do treino é meio-dia, né? É o treino sabia, não. mais puxado do jiu-jitsu. Carmona, será que isso é isso tudo que você está falando? Vamos ver aqui no telão? Será que eles falam que é isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver? Vamos lá. E essa foto aí, cara? Dá pra abrir ela mais, Ilian? Ou não? Aí. Cara, essa foto aí foi na final do europeu. Um atleta japonês que eu lutei. Você matou ele? Eu finalizei ele. Eu consegui pegar as costas e finalizar ele. E aí registrar esse momento aí. Bacana essa foto. Quando eu ganhei a categoria, né? Peguei essa foto e falei, quer saber, velho? E esse momento? Esse cara já ficou louco. Tá doido. Próxima foto aí? Isso aí eu achei interessante, cara. Fala isso aí pra mim. Então, essa aí foi o 2º brasileiro, né? Esse já foi o brasileiro desse ano. Que eu lutei, eu fui campeão na categoria e fiquei em 3º no absoluto. Nesse dia aí eu fiz 5 lutas na categoria e mais 2 no absoluto. Num dia só? Um dia só. O absoluto, você tá com quantos quilos? Eu já venho lutando, desde a temporada de 2023-24, eu já venho lutando de super pesado, que é até 100,5 de kimono. 100 quilos e meio. Então, os caras que você pegou ali foi acima de 100, tinha quanto mais ou menos? No absoluto, no absoluto. São todos os pesos, né? Então você pode pegar um cara que tem 60 quilos, como pode pegar um cara que tem 130 quilos. Tem razão, tem razão. A categoria é limitada até 100,5. Beleza, bacana. Próxima? E essa aí? Pô, essa aí é lá no treino de competição, né? Esse treino aí é um treino à parte, não é um treino comercial da Gracie Barra, é um treino que é feito antes do treino comercial, treino das 11 horas. A história desse treino aí, cara, ela voltou a ter esse treino muito forte quando eu, o Gomide e o Vitor
A gente queria aumentar o nosso volume de treino de competição, eu era faixa marrom na época. E a gente começou a treinar antes do treino, porque não tinha esse horário. Já teve antes, mas na época que a gente estava treinando não tinha esse treino. E o tatame ficava vazio. Então a gente pediu permissão para os mestres para a gente começar a treinar antes. E aí a gente fez esse treino, eu, o Gomide e o Vitor, e coincidentemente nessa época a gente apanhou muito, cara, porque não tinha tanta ajuda, assim, não tinha um professor que puxava. A gente que criava o treino ali e fazia. E nesse ano o Gomide foi campeão mundial na faixa marrom, adulto, e eu fui campeão mundial na faixa marrom, Master 1. E o Vitor não perdeu, o que é normal, né? O esporte tem vitória e derrota, caminha lado a lado. Mas essa aí é a foto do Vinícius Jones, né? Ele é meu fiel escudeiro aí, quase todos os lugares que a gente tá junto, né? A gente lutou a temporada do ano passado junto, na mesma categoria, então sempre fechava ali as finais. E esse garoto do meio aí é uma promessa nossa aí. É mesmo? O Cauê, garoto novo, fase adulta, ainda luta ali. Porque o jiu-jitsu ele separa, né? Como a gente fala, o adulto é até 30 anos. Tu é cria suas, né? Tá. Ele era aluno do Eudes e agora tá lá na academia, direto. Menino, vai dar Brasil isso aí. O garoto Só fera aí, ó. É fera. Próxima. E esse cara aí, você conhece? Pô, esse cara aí, cara, é um cara que é respeitado no mundo inteiro, né? Na minha opinião, é o maior formador de faixa preta da história, que mais formou campeões mundiais. Draculino, pô, se você procurar ele no meio da luta, é um ícone assim mesmo, um cara que é líder. Uma doutrina, né? Empreendedor, um cara que saiu do Rio, veio para Belo Horizonte e construiu esse império que é a Gracie Barra Belo Horizonte, né? A academia vai fazer 30 anos agora, com vários campeões mundiais, e tudo cria dele. E o Draculino hoje tem aluno espalhado no mundo inteiro, que é da árvore genealógica dele ali, né? Que ele espalhou. Isso aí foi agora. Eu lutei o Mundial, e depois o Mundial foi em Las Vegas, depois eu fui pro Texas, né? Visitar meu irmão, e aí tive a oportunidade de conhecer o quartel-general dele lá, que é uma academia fantástica que ele fez. Isso foi muito bonito, lá no Texas. Enorme academia. Ô, Draculino, eu tô correndo atrás de você aqui, tá entrevistando. Você é bem falado aqui. Cara, tô correndo atrás de você. Eu quero fazer entrevista com você aqui, tá? Tá bom? Isso aí é fera mesmo. Próxima. E essa aí? Pô, então, esse evento aí, cara, foi um evento de um GP que eu lutei, um evento que o Caloquinha faz, né? O Caloquinho Cristiano, é o BJJ Storm, né? Foi um GP que tinha os grupos, aí todo mundo lutava com todo mundo, tinha umas pontuações, tipo, finalização valia mais, quem ganhava uma pontuação valia 1 ponto, e empatava 0-0, ninguém ganhava. Aí quem era o primeiro de cada grupo se enfrentava na final. Aqui em BH? Foi em Belo Horizonte, isso aí foi no ginásio ali do Sesc, Contagem. E eu consegui... Pô, meu grupo era um grupo muito difícil, né? Tinha o Thales Leite, cara, uma lenda do MMA, do jiu-jitsu. Tinha o Vitor Bonfim, também do Rio, a gente já se enfrentou algumas vezes. E calhou, cara, na época, o Luiz Marques se machucou, que é um atleta de São Paulo, e o Ted, que é daqui, entrou no lugar dele. E como a gente não sabia os grupos, que os grupos foram sorteios, acabou que o Ted caiu no meu grupo. E aí gerou aquela questão, pô, 2 atletas da Gracie Barra, mas a gente se conhece, se respeita muito, né? Só que a gente nunca treinou junto. E aí o Cláudio Caloquinha me perguntou para mim, na época que foi muito em cima da hora, e o Ted aceitou, né? Também estava preparado ali, e ele perguntou se teria problema. Eu falei, cara, não, o único medo que eu tinha era de o seguinte, para mim, acabou a luta ali, acabou. Fora dali, todo mundo tá ligado, ninguém quer se machucar, todo mundo tem o seu corre ali, todo mundo tá correndo atrás do seu espaço, né? Que se estivesse tranquilo isso para ele, para mim, não interferia. E aí acabou que ele caiu no meu grupo. E aí eu passei do lado de cá, do grupo, e o Flávio Junqueira, que é um atleta da Aliança, lá de São Paulo, passou do lado de lá. A gente já tinha lutado algumas vezes, e eu consegui triunfar em cima dele na final e faturar o prêmio ali, que foi de R$10 mil, e o cinturão dos pesados do BJJ Store. Cara, você brilhou mesmo. Foi legal. Sensação esquisita, né? Que você lutar com um amigo, que eu acho muito... Cara, ficou uma luta assim, meio que, sabe, isso já aconteceu 2 vezes comigo. Nossa, isso já, ruim, só cara. Que a outra situação foi com o Bitim, ele é um aluno do Felipe Preguiça, e
Foi meu primeiro campeonato que eu lutei de faixa preta grande, assim, do Grande Slam. Grande Slam são os campeonatos, são os maiores campeonatos. É europeu, PAN, brasileiro e mundial. Eu lutei o campeonato europeu sem kimono. E aí ficou uma situação chata, que a gente estava na mesma categoria, ele tinha uma luta, eu tinha outra, eu ganhei, e aí, afinal, eram nós dois. E aí eu lembro que a gente lá na área de concentração, meio que assim, meio que não se olhava, porque eu tinha até mais uma proximidade do que com o Ted. Já tinha viajado algumas vezes. E aí ele chegou perto de mim e falou, cara, Carmona, para mim é muito importante eu ganhar esse título. Ele estava com a academia lá em Lisboa e tal, e esse europeu foi em Roma. Então, para ele conseguir alavancar a academia dele, ter um sucesso maior, era importante. Só que aí eu falei com ele, pô, cara, mas eu também saí lá do Brasil para vir aqui, para abrir. Ninguém quer perder. Lá, aí nós tivemos uma conversa rápida ali, tipo assim, cara, beleza, vamos sair na porrada e que vença o melhor. E da minha parte não vai mudar nada. Como não mudou, a gente já se encontrou outras vezes, já se cumprimentou, se respeitou. Só que é aquele negócio, né? Uma vez que você luta, não existe na próxima você não lutar, né? Então, sempre que você já lutou ali, toda vez que encontrar, você vai lutar. A não ser que tenha um acordo, né? Porque esse negócio de abrir, de deixar o outro passar, é muito complicado às vezes. Porque o meu sonho é o mesmo sonho dele. Todo mundo então, quer lá para ganhar. Chegar, né? É muito complicado. Então, assim, quando eu falo que para não ter esse problema, é só não inscrever na mesma categoria. Né? Alguém vai ter que ceder. Ou ele vai para a categoria ali de pesado, ou vai para o pesadíssimo, ou eu baixo, ou eu subo. Alguém tem que mudar. Porque senão vai chegar esse embate, uma hora ou outra, os sonhos vão estar ali no mesmo caminho, eles vão se cruzar e só um vai ser campeão, né? Com certeza, com certeza. Próxima. E esse aí? Pô, cara, esse aí é o Cláudio Caloquinha, né? Mestrão. Então, da Gracie Barra BH, quando eu comecei a treinar lá atrás com faixa branca, o meu professor era o Marcelo Irapuru. Só que o Irapuru, ele era o professor principal e eu era faixa branca. Então, sempre tem, nos treinos, separa. E aí tem um professor que assume os iniciantes ali, né? As faixas iniciantes, faixa branca e faixa azul. Na época era o Serginho. Então, da academia, dos meus professores, o Serginho é o meu professor de branca a preta. Só que na época que eu conheci o Caloquinha trabalhava em outra academia, aí eles abriram uma outra unidade da Gracie Barra, na Savassi, e aí ficava o Irapuru em cima, do ponteio, e o Serginho e o Caloquinha lá embaixo, lá na Savassi. Depois o Irapuru foi embora e os meninos assumiram tudo, e depois saiu do ponteio e abriu a sede própria ali, né? Mas o Caloquinha foi o cara que, na minha época que eu mais competi, era a época que ele estava no auge também. Então, assim, vamos pegar ali minha faixa roxa, cara, a gente lutou juntos ali, viajando mais de 100 campeonatos em um ano. Nossa, entendeu? Senhora. Então, assim, um cara que eu aprendi muito a lutar, ter meu estilo de luta, meu estilo de concentração com ele. Eu nunca vi um cara tão calmo e tão coerente, assim, parece do que ele cobra dele, entendeu? Você tem uma amizade bem próxima muito com ele, né? Eu vejo as fotos lá, você publica muito. Aprendo muito, a gente, né, ele me ensinou, assim, uma maneira de pensar. Tem até um caso dessa luta com o Bitim. Na minha opinião, o árbitro errou, né? O Bitinho não tem culpa de nada, e eu lembro que a gente estava lá, a gente saiu para jantar depois do campeonato, eu falando, reclamando, chorando, pô, o cara errou, que sacanagem e tal, e ele calado. Aí de repente ele falou comigo assim, pô, cara, para de reclamar, não vai voltar, perdeu, é a próxima. Então, assim, às vezes são essas porradas que o cara te dá que você muda a chave. Dali pra frente eu nunca mais reclamei daquilo. Eu falei, cara, perdeu, acabou. Você vai ficar puta ali no primeiro momento, mas acabou, não vai voltar. Não adianta. Verdade. Entendeu? Então você tem que pensar no próximo. E não só isso, né, cara? Ensinar, tipo, do quanto você se cobra, né? Ele me ensinou isso. Falar, cara, se você não se dedicar no treino, não adianta você querer chegar na competição e querer performar. É injusto com você. Você tem que ser justo do que você se cobra. Entendeu? Perfeito. O Serginho também sempre tá ali dando palpite, falou, eu acho que você tem que melhorar aqui. Tal. O que eu acho que é de sucesso na Gracie Barra, dos dois, e eu acho que isso vem do Draculino, não existe um cara que a gente vai colocar assim, pô, o cara tá ganhando tudo, mas ele sempre tem o que melhorar. O jiu-jitsu é infinito. E eu acho que isso aí é um passo que eu acho que a academia tem, uma maneira de enxergar o cara, o atleta ou a pessoa que está competindo ali, que faz com que ela sempre saia do conforto.
entendeu? Então sempre busque melhorar. E tanto o Serginho quanto o Caloquinha sempre fizeram isso comigo. Você fala, cara, ó, legal, tu ganhou ali o campeonato europeu, mas tu errou aqui aquela posição. Tem que melhorar ali. Você não se acomodar. Carmona, ó, essa guarda que tu tá fazendo ali, o cara abraça a tua cabeça, mas, cara, dependendo, você não consegue levar o cara ali. Então vamos pensar uma outra estratégia. Sempre afiando. Porque o jiu-jitsu é sempre estudo, né? Então, quando você vai se destacando, as pessoas também vão te estudando. Então, o cara começa, pô, tem cara ali que é muito bom nisso, cara é bom de queda, o cara vai te antecipar. Então você tem que treinar estrategicamente para cada adversário que você vai lutar. Entendeu? E assim, eles sempre fizeram isso, entendeu? E aí eu vejo, igual aquele garoto que eu comentei, é um garoto que tá voando, mas lá dentro ele, pô, tem falhas e a gente tenta corrigir sempre para ele melhorar. Não é aquela coisa tipo, pô, o cara não me motiva. A maior motivação que você tem é o cara te corrigindo ali o tempo inteiro. Eu penso assim, entendeu? Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Próximo aí? Você, essa aí, cara. Pô, então, essa aí foi a conquista do ano passado, né? Da temporada 23-24. O Grande Slam. É o famoso Grande Slam, né? O Grande Slam, igual eu disse, são os 4 maiores campeonatos do mundo, né? Que é o brasileiro, o PAN, o europeu e o mundial. Tem 2 maneiras de você conquistar o Grande Slam. Porque o mundial, ele abre ou fecha a temporada. Só que esse Grande Slam que eu conquistei aí, os 4 títulos foram no mesmo ano. Então eu ganhei o europeu de 24, o brasileiro de 24, o PAN de 24 e o mundial de 2024. Não, mas você tá igual o Ronaldinho Bruxo, né? Aí eu fechei tá doido. esse Grande Slam, né, cara? Eu conversando com o Caloquinha, ele... o Caloquinha, obviamente, ele conhece muito mais atletas da Gracie Barra do que eu, né? E ele falou comigo que ele não conhece ninguém que fez isso. Conhece pessoas que ganharam os 4 títulos, mas separados. Tipo, o europeu em um ano, o brasileiro no outro, entendeu? No mesmo ano, eu fiz foi legal esse feito aí, que culminou de eu chegar no primeiro do ranking. Talvez se você tivesse começado o jiu-jitsu mais cedo, você não conquistava isso aí, né? Cara, então... o destino é muito, né, cara? Mas eu sabe que já me peguei pensando nisso, mas até não de títulos, eu já peguei me pensando em termos de graduação, falar, pô, se eu tivesse começado antes, eu já estaria ali, sei lá, faixa preta 3 graus, estava indo pro meu 3º grau, entendeu? Mas tem lutador que começou mais cedo e não tem o título que você tem. Tem isso também. Tem vários. Tem vários. A carreira do atleta, cara, eu acho que ela tem muitas variáveis, né? Tem muitas. Até variável de época, né? Sim, pô, tem cara que, sabe o que é cara, pô, logo na minha vez, nasce tipo assim, 4 caras fenômeno na categoria do cara. Então, assim, a dificuldade ali é bem maior, entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não existe isso de você ficar lamentando, é sempre pensar positivo, né? Se igual eu participei do Mundial agora, era um Mundial que ia ser muito especial para mim, que eu estava recebendo uma homenagem lá da Confederação, e, pô, cara, perdi na primeira luta. No primeiro momento ali, eu falei, nossa. Mas depois ali, igual eu te falei, a derrota, ela também não pode ser suave. Se ela tá suave, mas você aceitou, tá errado. Entendeu? Ela tem que doer, você tem que sentir, e você tem que saber ter a derrota. Porque eu acho que se o cara não aprende a ter a derrota, ele não tem direito de saborear a vitória. Entendeu? Perfeito. Então você primeiro tem que aprender a perder, para depois você curtir ali. Derrota também é evolução. Claro. Eu acho que hoje em dia, assim, uma visão que eu tenho, eu acho que a derrota, ela te ensina mais do que a vitória. Sempre. Concordo. Entendeu? Eu penso assim, tipo, em termos de evolução mesmo como atleta. Quando eu conquistei isso aí, ó, eu lembro direitinho, a gente tinha lutado, até um amigo nosso lá de São Paulo comentou na minha foto, a gente tinha lutado o Mundial de 2023 e todo mundo perdeu. E assim, Mundial é muito difícil, cara. É igual eu te falei, só um ganha. Você pega, às vezes, categoria de Mundial que tem 160 atletas. Todo mundo perdeu, só um ganhou. Pro atleta, às vezes, pra uma pessoa de fora, falar assim, pô, o cara ficou em terceiro, pô, tá legal pra caramba. Não, pro atleta ele não quer o terceiro. Ele quer o primeiro. É verdade. Entendeu? Então, só um ganha. E aí, nessa temporada de 23, cara, todo mundo tinha perdido. Eu lembro de chegar pro Vinícius, que é aquele amigo, o Jones, virei e falei com ele, cara, tem alguma coisa de errado, cara. Porque a gente tá treinando muito. A gente faz tudo e ninguém conseguiu chegar. E ali
foi uma virada de chave que eu tive na minha mente. Falei, cara, eu vou fazer de tudo para eu ser campeão. Tudo que eu puder fazer. Então, naquela época, eu me abdiquei, quando eu resolvi isso, eu me abdiquei de bebida, me abdiquei de festa, me abdiquei de alimentação, na dieta. Não tinha esse negócio, o dia do lixo. Não tinha. Não tinha. Eu tenho isso comigo, né? Igual, por exemplo, igual eu falei, sou professor de educação física. Se um cara está fazendo ali uma dieta para ele chegar num determinado objetivo, enquanto ele não chegar, ele não pode fazer nada que desvie ele do caminho. E foi isso que eu fiz na temporada que eu conquistei esse grande slam aí. Bacana, e deu certo, demais, né? Cara, parabéns, viu? Parabéns, exemplo, obrigado. Hein? Próxima. Cara, peraí, dá uma pausazinha nesse vídeo aí. Eu coloquei esse vídeo aqui. A gente já precisa começar até as perguntas. A gente vai falar até um pouquinho rápido. Achei engraçado. Quando eu tava entrando no seu Instagram, aquele vídeo ali do seu Instagram, esse campeonato que você ganhou, do Jurandir. Jurandir. Um cara muito bom. Ele apareceu até em rede social aqui pra mim, fazendo as propagandas dele. Achei um cara legal pra caramba. Quando eu vi, achei engraçado, sabe o que foi? Na hora da luta, você prestando atenção, você olhando pra trás. O cara, paciência e o tempo. Quer ver? Põe lá. Esse vídeo aí, cara, ele viralizou. Esse vídeo já com mais de 1 milhão, 1.300.000 visualizações. Esse aí foi o Mundial? Esse foi o PAN americano, né? Desse ano. Desse 2025. Ano já? Foi março de 2025. Isso mesmo. Exatamente. Desculpa, eu errei aqui. Achei interessante, cara. Tem uma parte ali. Falei, a calma, tranquilidade. Ele olhando pra trás, eu achei engraçado. Tava alguém no seu corner. Quem que tava ali no dia? Nesse dia aí, tava o Gigantinho, que é um aluno do Draculino, o Vinícius e o Matheus. O Matheus também, hoje, ele trabalha lá na academia do Draculino, ele é faixa marrom. E o Vinícius, ele tinha lutado o PAN também, ele tinha perdido, e aí ele não foi pro absoluto. Só foi eu e um outro atleta da Gracie Barra, porque tem umas regrinhas, né, para participar do absoluto. Então, cara, esse vídeo aí é um vídeo que eu até outro dia fiz uma postagem falando assim, pô, tem tanto tempo e ele tem uma polêmica até hoje, ali, né? Achei interessante. Você para, olha, ele tá ali no seu pescoço, ele deu aquela chave de perna que ele é difícil demais pra sair. Eu falei, cara, será que ele vai sair daquilo ali fácil? Quero ver. Na verdade, cara, essa luta aí foi uma luta muito estratégica, né? Pra quem tá ali vendo só esse vídeo aí, ele é um corte. Né, ele não é a luta completa. Então, assim, e o engraçado é que você vê a polêmica que tem no vídeo, os comentários. O Júlio é um cara muito querido, um cara que tem muitos alunos em São Paulo e tal. O cara tem um digital muito forte e tal. Então, assim, a galera que assiste a luta acha que a luta foi meio parada, mas ali, a gente estava numa tensão ali que é o seguinte, qualquer erro custava a derrota. Entendeu? E ali, na verdade, ele é um cara muito guardeiro e eu já sabia que ele ia puxar para fazer guarda. E aí não tem no vídeo, mas assim que ele puxa, eu puxo junto e subo. Aí eu ganho uma vantagem. Dali para frente, igual que você falou que ele fechou o triângulo ali, quem tava amarrando a luta ali no caso era ele. Se ele botasse para jogo, eu tava com a pressão muito forte em cima da perna dele. Eu não posso te falar se eu ia passar ou se eu não ia, mas que a chance, a probabilidade estava maior para mim, ainda mais que eu tava com uma vantagem, ele ia ter que se expor. E foi o que aconteceu ali no final. Tem esse vídeo e tem um outro vídeo no meu Instagram, que mostra mais ou menos de um ângulo diferente. Você pega seu rosto, não é? Porque porque assim, esse vídeo aí, ele contratou um videomaker que faz os vídeos, né? E eu também tenho, então... sabe aquela coisa assim, pô, que quem vê a luta e comenta, às vezes, não viu a luta toda. Então tem muita gente que fala assim, pô, mas a luta não aconteceu nada. Mas é uma luta de 5 minutos com um cara muito técnico e eu não posso errar. E nem ele. Por isso que foi uma luta muito parada. Você tem ideia, a final do absoluto ela decidiu em uma vantagem. Ninguém fez ponto. Foi uma vantagem que é de uma regra que existe dentro da organização. Né? Perfeito. E foi chique. Eu lembro quando a gente foi para fazer essa final, cara, ele passou de um lado e eu passei do outro. E nesse PAN, foi o contrário do PAN de 2024. 2024 eu ganhei a categoria e perdi a final do absoluto. Um outro cara muito duro também, que é o Tinoco, inclusive até aposentou agora nesse Mundial. Foi campeão mundial de novo e aposentou. O Jura, quando chegou na final, eu tinha perdido a categoria. Eu tinha ficado em segundo lugar. E aí eu fui para o absoluto. E aí quando a gente chegou na final, e o Jura também tinha perdido a final.
Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, pô, pra mim é uma honra lutar com você. A gente nunca tinha lutado, porque ele tava na categoria de pesado e eu tava de super, uma acima. E aí, só que, cara, eu já sabia que era um cara que eu já tive vontade de lutar, né? Um cara bem conhecido. E eu falei, cara, ó, alguém vai sair feliz aqui hoje, porque eu perdi a categoria e você também. Alguém vai levar o ouro. E assim, cara, eu fico tranquilo que se ficar pra você, eu tô em paz também, mas eu vou fazer o meu melhor pra eu performar e ser campeão. E acabou que eu consegui ganhar. Deu vitória. Dele, né? Bacana, foi cara. legal, Foi chique, foi chique. Bom, vamos às perguntas aqui. Vão ser objetivos. É muita pergunta, Carmona. Então vamos lá, vou ser bem objetivo aqui, tá? Já teve interesse em trocar o jiu-jitsu por outra modalidade? Não, cara. Não. Eu até, na verdade, eu faço muito o no-gi, né? Que é o jiu-jitsu sem kimono. Que hoje, pelas técnicas, a galera tá treinando, muita regra do ADCC, que é uma outra confederação, acaba que tá virando um outro esporte, né? Então, assim, mas largar o kimono, isso nunca passou na minha cabeça. Interessante. Nunca. Eu já competi várias vezes no sem kimono, que é o no-gi, mas o kimono é minha paixão. Casou, né? Casou. Tá certo. Se não fosse o jiu-jitsu, você seria o quê? Cara, eu seria o educador físico, acho que mais focado em preparação física, né? Eu sempre gostei de trabalhar com isso, ainda continuo trabalhando nisso hoje em dia, né? Eu acho que seria isso, cara. Não vi um outro caminho, não. Eu sempre fui muito apaixonado pela educação física, né? É bom, desde novo eu já fiz o curso e sempre quis trabalhar nessa área, né? Boa, boa. Como funciona a sua metodologia de treinamento para uma competição? Cara, então, igual eu comentei, a gente tem o treino de competição, né? Que a gente vai aumentando a intensidade do treino ao longo a gente prepara, né? Então, vamos supor, vou lutar o Mundial. Isso. Eu começo a treinar para o Mundial, especificamente, uns 2 meses antes dele. Só que é o seguinte, tem que lembrar que eu já estava treinando. Então, eu começo a treinar, ver quais são os... Lembra que eu falei sobre a estratégia? Sim. Então, você começa a ver quais são os atletas que estão se inscrevendo, para você criar uma estratégia para os possíveis confrontos que você vai ter ali. Só que assim, você tem que ter treinado de todas as maneiras. Não existe um cara que você fala assim, o cara é campeão, mas o cara só sabe fazer uma coisa. Porque senão é fácil. Por exemplo, vamos supor, um cara puxa todo mundo e raspa. Mas e se ele tomar a queda primeiro? Entendeu? Se o adversário dele antecipar e der nele uma queda. Aí ele já vai sair perdendo. Então, assim, quando eu comecei a lutar os campeonatos, eu sempre pensei em estar preparado para tudo. Ou seja, eu tenho que estar completo. Tem que ter um jogo forte em pé, eu tenho que ter um jogo forte de guarda e tem que ter um jogo forte de passagem de guarda. Mundial ali, são muitos, né? São os caras... Se fosse um atleta só? Tipo assim, dos campeonatos que tem do Grand Slam, o mais difícil, eu nem acho o Mundial. Eu acho o brasileiro. É mesmo, cara? Acho. Porque o brasileiro, cara, tem muito atleta que o cara não consegue, primeiro, ter condição financeira para viajar, porque os outros campeonatos são todos fora, né? O PAN é nos Estados Unidos, o Mundial é nos Estados Unidos e o europeu é em algum país da Europa, né? Já foi em Portugal, quando eu lutei foi em Paris, e agora acho que voltou para Portugal, está sendo em Lisboa. Vai ser o próximo agora em janeiro. Então, assim, o cara não tem como sair, né? E eu brinco, né? Eu falo, São Paulo, cara, o cara bota um barquinho na enxurrada, ele chega lá em São Paulo, entendeu? E aí você imagina, o cara às vezes não tem nem tanta técnica assim, mas o cara tem vontade. E aí, às vezes você tá treinando para aquele cara ali específico que você acha que você vai enfrentar lá na final, só que você pega uma pedreira que ninguém conhece, ninguém sabe de onde que veio, e o cara é duríssimo de jiu-jitsu. Então, por isso que eu tô falando, você tem que ter preparado, né? A luta mais fácil é aquela que você termina ela com 20 segundos. Essa é a mais fácil. Se você puder acabar com ela rápido, você acaba com ela rápido, entendeu? Então, se o brasileiro, eu vejo já enfrentei vários atletas que eu particularmente não conhecia e foram lutas duríssimas, assim, entendeu? Interessante você falar isso, interessante. Agora, só te fazer uma pergunta rápida aqui. Você falou uma coisa importante, questão de patrocinador. Quem banca suas viagens? Você, do seu bolso, patrocinador? Você tem? Então, eu
com o tempo que eu vim me esforçando ali, eu comecei a chamar a atenção de algumas pessoas, meus alunos, amigos, que viam aquilo ali, né, cara? Tipo, eu acordo todo dia 4h50 da manhã, 6 horas da manhã eu tô dentro da academia dando aula, tem dia que eu começo 5h30, eu nunca falto um treino e dedico. Então, assim, as pessoas estão te vendo, entendeu? Geralmente, o atleta, ele banca do bolso. Por isso que eu tô te falando, o cara às vezes não tem um suporte financeiro para ele poder fazer aquilo, né? E assim, com o tempo, eu falo que eu sou um cara muito abençoado, cara. Muita gente me observa e fala, cara, olha, gostei de você, eu vou te apoiar, né? Então, assim, eu já consigo ter alguns patrocinadores, o cara que acredita no meu trabalho, é uma exposição da marca do cara também, né? E eu sempre falo que o patrocinador, ele não tem que ser exigindo, ele tem que te apoiar. Não existe o patrocinador que vai falar assim, eu vou te patrocinar, mas só se você ganhar. Não, isso não existe. Isso é um péssimo negócio, que qualquer um que te oferecer isso, tá errado, entendeu? O cara tem que acreditar no seu trabalho, o cara vê o quanto você se esforça, e eu acredito uma mão lavando a outra, né, cara? Eu acho que, assim, eu tenho um network muito grande, porque eu trabalho dentro de uma academia que tem muito contato de empresários um com o outro, então, assim, é uma visibilidade de ambos os lados, né? Então, hoje eu já tenho esses patrocínios aí. Boa, legal, legal. Antes da luta, na sua mente, o que você pensa sempre consegue fazer o que foi programado? Então, vamos lá. O pensamento na hora da luta... Que pode mudar, né? Sim, mas aí é a situação. O meu pensamento é o mais sereno e o mais tranquilo possível. Por quê? Porque tudo que eu tinha que ter feito, eu já fiz no treino. Eu nunca lutei nenhum campeonato que tivesse um nível de dificuldade igual é do treino. E eu não estou falando de ganhar ou perder. Estou falando de dificuldade do treino. Vou te dar um exemplo. Todos os caras que eu treino são caras que já sabem o que eu faço. Então, você fazer uma posição, uma técnica sua num cara que já sabe o que você vai fazer, é muito difícil. E a gente treina muito nos treinamentos, a metodologia que você perguntou, a gente treina muito específico. Eu acho que o melhor caminho para você melhorar a sua técnica é o específico. Entendeu? A gente foca muito nisso. Eu até vou te perguntar lá mais à frente. Então, quando eu chego lá para lutar, esse dia é um dia feliz. É um dia que eu vou tranquilo. Eu não me preocupo com nada. Eu só vou chegar lá e vou fazer o que eu treinei. Desembola. Entendeu? Show de bola. Sempre lutou sem medo ou com? Então, pergunta até clichê. O medo, ele... Esse cara que fala, eu não tenho medo. Não. O medo, ele tem que existir. Ele não pode te paralisar. Entendeu? O seu medo de perder não pode ser maior do que a sua vontade de ganhar. Entendeu? Então, assim, o medo, ele vai existir. Pô, mas se acontecer isso e tal... Até mesmo, eu acho que o medo, ele te faz ficar no foco. Você está de alerta, né? Alerta, exatamente. Entendeu? Eu acho que é isso que te motiva ali, a estar focado naquele momento ali. Nada pode te distrair, nada. Eu costumo falar com os caras que, com meus amigos, quando eu entro ali, dentro daquele tatame, é só eu e o cara. O que está do lado de fora não me interessa. Desliga. Porque ninguém vai entrar comigo dentro do tatame. É só eu e o cara. Entendeu? Perfeito, perfeito. Qual lutador mais difícil que você teve mais trabalho? Então, cara, você falar assim, apontar um cara muito difícil, né? Não tem um cara... Alguns, né? Eu tenho um atleta que é o Diogo Nascimento, a gente já fez, estava até falando agora, estava em Floripa no final de semana. Floripa não, estava na Praia Brava, Itajaí, né? Tem um atleta que é de lá, que é o Diogo Nascimento. Nós já fizemos, se eu não me engano, cara, acho que já está com 5 lutas. Ele ganhou mais do que eu, tá 3-2 para ele. Ele é o cara que a gente já lutou várias vezes de kimono. Sem kimono ele chegou a pontuar em mim, mas de kimono eu nunca consegui fazer um ponto nele e nem ele em mim. Então as lutas sempre foram decididas em vantagem. Pra você ter ideia, a final do Brasileiro esse ano foi com ele. A luta ficou 0-0, mas ele no início da luta ele se lesionou, ele teve uma ruptura do bíceps. E aí eu consegui impor um ritmo de luta mais forte do que ele, e na decisão dos árbitros eles decidiram para mim. Mas eu acho que era um cara muito duro.
Mas, sim, pô, já lutei com caras, assim, eu sou muito abençoado, igual eu falei, eu já lutei com vários caras que são, cara, fenômeno aí do jiu-jitsu, né? O Thales Leite, já lutei com o Davi Vieira, acabei de lutar agora com o Renato Cardoso, na minha categoria estava o Rafael Lovato. Rafael Lovato é 7 vezes campeão mundial no Master e 4 vezes campeão mundial no adulto. Campeão do europeu. Se eu não me engano, eu acho que ele foi o primeiro gringo a fazer o Grand Slam da Confederação. Que acho que ele é americano. Entendeu? Então, assim, se apontar um cara é difícil, porque no meio acaba que você vai lutar com vários, né? E a minha ideia era sempre lutar com os melhores. Claro, né? claro. Então, se você quer estar entre eles, você tem que lutar com os melhores. Concordo. E você teve algum lutador que você ganhou, você ficou surpreso? Você falou, putz, ganhei desse cara. Que isso? Cara, naquele GP do BJJ Storm que eu lutei com o Thales Leite e eu consegui ali triunfar em cima dele. É um cara, pô, máximo respeito, o cara é samurai mesmo, entendeu? Já encontramos várias vezes. Ele mora em Niterói, no Rio. Quando eu tô no Rio, às vezes eu participei de um outro evento que teve no Rio, que é da Nova União, que é do Dedé Pederneiras, né? Ele tava lá, ele era tipo comentarista, ele é um atleta que já participou do UFC, então ele tem esses contatos dentro do UFC Fight Pass, ele que comentou o evento, entendeu? Então, assim, pô, ele, quando eu ganhei, foi o cara assim que eu falei, pô, eu posso estar entre os caras, entendeu? Eu treino para estar entre eles. E tá no nível, né? Exatamente. Interessante. Teve algum lutador que ficou debochando da sua cara antes da luta? Alguém que falou, Carmona, vou passar o carro por cima dele, vou ganhar dele fácil. Teve algum? Cara, não, assim não. Já teve uma vez com um atleta que eu fiz uma luta casada de um evento que era a Copa Pódio. Ele não me debochou, ele queria fazer aquelas provocações na internet, né? Não, ele até me ligou, cara, vamos fazer e tal, vamos, você fala pros seus alunos, seus amigos e tal, tipo assim, eu falei, cara, olha, se você quiser fazer, pode fazer, não é do meu perfil fazer isso, entendeu? Eu acho que isso aí não, particularmente, eu acho que isso aí não tem nada a ver com o jiu-jitsu, entendeu? Isso aí é mais do MMA ali e tal, mas o jiu-jitsu... isso não acontece porque existe um respeito muito grande, porque todo mundo sabe qual é a caminhada, entendeu? Quem está de verdade mesmo no treino, ele respeita o trabalho do outro, porque sabe o quão é difícil a caminhada para você chegar lá. Então existe um respeito. E igual eu falei, eu via isso muito com o Caloquinha, que eu viajei, ele já era preta, eu era faixa roxa, a gente lutava. Você não vê um cara falando mal dele, você não vê um adversário, o cara já lutou com milhões de pessoas. Hierarquia também, né? E assim, também. E aí os caras vão lutando, mas não é só isso, eu acho que é a sua conduta, entendeu? Manda muito. O tanto você respeita o cara, e assim, acabava as lutas, eu sempre cumprimentava o cara. Às vezes você tá num golpe ali, que é um golpe que, pô, é luta, né? Então, às vezes vai machucar o cara e o cara tenta resistir e é finalizado. Às vezes corta a boca, machuca o braço, o pé. Mas o cara entende que você foi leal a ele ali. Você não foi um cara desleal, você não quis machucar o cara. Você estava fazendo o que você tinha que fazer. Luta. Se fosse ao contrário, ele estaria fazendo em você. Entendeu? Então, assim, esse respeito, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitado com todos os meus adversários, nunca tive problema com ninguém. Então, eu acho que isso aí é uma herança que eu tive do Caloquinha, ele lutar, do Caloquinha, e eu quero levar isso aí pro resto da minha vida. Show de bola, show de bola. Novo interesse de engrenar para MMA, não? Não. O Tite, o Cristiano, ele brinca comigo, né? Até tive lá nos Estados Unidos, encontrei com o Gustavo Chimbu, tava lá com a gente também. Os caras falaram, pô, cara, mano, campeão de tudo, tem que sair na porrada, cara. Mas não tem interesse, não. Tenho, não. E o ADCC? Então, teve interesse? A ADCC, cara, gosto, igual eu te falei, gosto muito de treinar o sem kimono. A ADCC é uma modalidade que cresceu muito, né, novas regras, né, porque pode cruzar, pode dar chave de calcanhar. Eu, particularmente, eu não vivo só de jiu-jitsu, né? Então, eu, particularmente, eu fico com medo de machucar, porque esses golpes é muito de bote. Então, às vezes, você toma uma chave de calcanhar, você estala o joelho. Como eu vou dar aula em pé o dia inteiro? Então, assim, não é uma coisa que eu não treino. Eu treino, só que eu não vou à vera, entendeu? Porque não dá. Eu não vou... Nunca lutei nenhuma seletiva da ADCC, é até uma vontade que eu tenho, né?
porque é diferente, né? Pode lutar sem cabeça e as regras são diferentes, não tem uma área limitada de espaço, né? O tatame, se você saiu, a luta para. No ADCC só para se não tiver risco de finalização. Não, ou numa posição. Então, assim, já cansei de ver luta igual do Sérvio Túlio, Sérvio lutando e indo lá nas cadeiras e não para. Só para quando o árbitro mandar parar. Entendeu? Então, assim, é um estilo de jiu-jitsu, na verdade é um grappling, né? É diferente. Bom, eu queria ver, cara, você no ADCC, queria ver. Eu sou campeão mundial de no-gi na faixa marrom, né? Na faixa preta eu não tenho nenhum outro título assim grande, mas já tenho sul-americano, já acho que sou tricampeão sul-americano no no-gi e tem alguns opens, né? É só isso, né? Vamos lá, que é a pergunta clichê que eu faço para todo atleta. Ser treinador ou atleta? Cara, eu acho assim... É até difícil, né? Chega uma hora que eu acho que é orgânico você migrar ali pro treinador, né? Mas existe uma dificuldade ali. Não é todo atleta que sabe dar aula. Não é todo atleta que sabe ensinar, né? A gente tem vários exemplos. Né? Ou também não é todo professor que foi bom atleta. Exatamente. Então tem os dois lados, né? Exatamente. Agora, a vontade de ensinar, ela está dentro de mim. Ensinar na mecânica do exercício, da atividade física, do treinamento de força, do treinamento estético, e não é diferente no jiu-jitsu, né? Então, assim, eu tento ensinar o que eu acho que funcionou para mim, né? Nos meus seminários eu mostro isso, mas eu nunca falo que aquilo ali é um exato, né? Aquilo é o que funcionou para mim e que pode encaixar dentro do jogo daquela outra pessoa. Então, você ter essa troca de conhecimento é importante, e é o que eu tenho feito mais agora, né? Com seminários, aula particular e tal, as pessoas me procuram, porque vê que em cima do que eu passo no meu seminário são as posições que eu uso no campeonato. Teve uma vez que eu dei um seminário em Floripa, foi antes da luta, e coincidentemente, as 3 posições que eu passei, eu usei nas lutas. Os caras enlouqueceram. Caralho, o cara mostrou isso ontem, ele fez ali no campeonato. É interessante, cara. Né? É interessante. É um cara campeão explicando aquilo ali, vai. É uma loucura, cara. É legal demais. Você é explosivo, tanto nas lutas ou no dia a dia? Então, essa parte do psicológico ali, se manter, eu acho quando você está muito focado, você está ali, dieta certinha, você não tem o seu social ali, você torna-se um cara um pouco mais agressivo e intolerante com algumas coisas. Antissocial um pouco. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes você está ali abrindo mão de um tanto de coisa, você vai num aniversário de um familiar. Vai chegar lá, todo mundo vai falar, pô, toma uma cervejinha. Aí você fala, não, cara, tô... Só que o cara não entende aquilo. Sabe por quê? Porque não é o sonho dele, é o seu. Então, só você sabe o preço que você está pagando para aquilo. Né? Então, assim, eu não digo explosivo, mas eu digo assim, você fica mais reservado, né? Tem algumas coisas ali que naquele momento não faz sentido para você, então você deixa de lado ali. Mas explosivo não, cara, explosivo não. Tem que ter cuidado às vezes, né, com a suplementação, algumas coisas que você faz, tem até mesmo o nível de estresse, né, de fadiga muscular, de fadiga de cansaço, isso aí gera também um pouco de um distúrbio ali comportamental, né? Tem dó? Tem dó? Tem, no adulto. No adulto, né? No adulto. No master, não. No master não é... O couro come, já vai? Tipo assim, a gente costuma falar que o master tá todo mundo, né, cara? Até mesmo porque, assim, não é uma coisa que a gente usa querendo trapacear. Mas sim ter uma qualidade para você poder treinar. Verdade, porque a carga de treino é muito alta. Então, assim, se você não fizer uma suplementação, uma reposição hormonal ali, você não consegue estar no nível de competição. Entendeu? Porque você fazendo tudo certo, você já corre risco e as lesões também fazem parte do processo, né? Então, é você tentar minimizar. Agora, com consciência. Perfeito. Não adianta você querer ser o campeão e não cuidar da sua saúde. Você vai ser o campeão com a sua saúde ruim. Você não quer isso, entendeu? Então tem que ter responsabilidade, você tem que procurar profissionais capacitados para estar te orientando ali para isso. Perfeito, isso aí. Qual golpe você menos gosta de fazer? Cara, eu não sou um cara que ataca muito o pé, né? Eu lembro direitinho, teve um dia que eu finalizei um cara lá, um cara duro na academia lá,
e foi pegando o pé dele. Eu quero, que isso, Carmona finalizando o pé. Quase não uso. Até mesmo porque eu não sou um cara muito, muito resistente no pé. E a gente tem um costume, né? No jiu-jitsu quem quer pé, dá pé. Então, se você ataca o pé, você está expondo seu pé também. Então, como eu não sou um cara que tem muita resistência, é um tipo de um golpe que eu não faço. Né? Legal, legal. Qual é o seu predileto, seu preferido? Então, eu tenho... A especialidade da casa. Eu acho que pegada de costas, né? Estrangulamento pelas costas, né? Por muito tempo eu finalizei muito minhas lutas ali, quando eu chego. Que é a especialidade da casa, né, cara? O Draculino, quando ele pega as costas, acabou. Serginho, Caloquinha, Serve Túlio. Então você vê que é uma galera que, tipo assim, chegou ali nas costas, a chance de finalização é grande. E eu não sou diferente, né? É um golpe que eu gosto de fazer bastante. Interessante, eu não sabia disso. Até as escolas, geralmente, de jiu-jitsu, elas têm, de acordo com que o professor é especialista, né? Então, vamos supor, Jeff Team no Rio, os caras são muito de trocar queda. Até a Zenit, lá de São Paulo, os caras dão muito botinha, é uma identidade, né? Do cara, do professor, daquele primeiro cara ali, né? Pô, não sabia disso, interessante. Vamos lá, cite os 5 melhores lutadores de jiu-jitsu no mundo. Cara, vamos lá. Começar do 5 pro primeiro, tá bom? Vamos lá. Você está falando do quinto pro primeiro? Do quinto pro primeiro, tá bom? Cara, classificar assim por ordem, assim, eu vou falar dos que eu lembro ali, tá? Pra mim, pode ser do primeiro pro quinto? Bora, pode ser. Vamos lá, então. Primeiro, pra mim, da história, é o Bochecha. É o maior campeão... Aliás, desculpa, o primeiro é o Roger, né? Roger é o maior atleta de todos os tempos, né? Depois vem o Bochecha. Aí, hoje, na atualidade, eu colocaria ali o Mica Galvão. E, cara, assim, pra mim, não é porque é da minha escola, mas é um cara que eu sempre vi lutando e um cara que se manteve no auge muito tempo, que é o Felipe Preguiça. Né? O cara, um atleta que toda vez que ele teve que se superar, se superou, assim, de uma maneira absurda, ganhou título, ficou ali no auge ali, pô, quase 10 anos, né? No número 1 do mundo, Bastante, né? Tá. E o quinto aí, cara, que eu colocaria, não tá mais entre a gente, né? Que é o Leandro Lô. O Lô. Foi assassinado, né? Foi um atleta também que toda a comunidade do jiu-jitsu sabe que ele é um cara, virou uma lenda, né? Um cara que, pô, foi campeão mundial em quase todas as categorias. Foi subindo de leve, médio, meio pesado, pesado e super pesado, campeão absoluto. É um cara que era tipo um ídolo, né? Um cara irreverente, lutava sempre pra frente, buscando finalização. Então, assim, eu coloquei ele em quinto, não por ordem, mas porque é um cara que também, pra mim, na história do jiu-jitsu, não pode ficar fora. Interessante, interessante. Agora, cite pra mim os 3 melhores mestres de Gil no mundo. Só 3. 3? Cara, eu vou falar 5, né? Eu acho dos três, eu vou te falar, assim, eu tenho em mente, assim, quando você fala 3 caras... Pode pôr 5? Primeiro... É muito? Não é muito. Ó, vamos lá, o primeiro de todos é o Carlinhos. Carlos Gracie Jr., né? Visionário, o cara que levou o jiu-jitsu pro mundo inteiro. O cara que não tive aula com ele, né? Já tive o prazer de estar no mesmo tatame que ele. E... Pô, ele é mestre do Draculino. E o Draculino tem umas histórias, eu já vi em podcast também. O Carlinho falava que ia chegar um tempo que ia ter campeonato de jiu-jitsu espalhado no mesmo final de semana no mundo, nos 4 cantos do mundo. E naquela época todo mundo achava que era loucura. Olha o que é o jiu-jitsu hoje. Tive a oportunidade de trocar ideia com ele lá em Floripa. E ele falando que ele criou o sistema do jiu-jitsu e criou o jiu-jitsu para que ele desse dignidade para o professor de jiu-jitsu viver de jiu-jitsu. Interessante. Entendeu? Então, para mim, ele é o maior mestre de todos. Depois, indiscutivelmente, o Draculino, né? O Draculino não tem como. Conde Drácula. Ele veio ali, é um cara leal ao Carlinhos, sempre levou o legado dele para frente e é o que ele faz com a gente, né? Então ele passa ali os ensinamentos e todo mundo quer levar o nome dele para frente, né? Quer deixar que o nome dele seja sempre lembrado, né? Você vê, eu sou ali, se eu não me engano, eu acho que da Gracie Barra BH eu devo ser a 7ª geração de faixa preta, ou mais, eu acho. Pela minha cabeça, assim, eu acho que eu sou a 7ª. E assim, todo mundo
segue o mesmo legado do Draculino. O Cauã é bravo mesmo. Um outro mestre, assim, acho que é o Fábio Gurgel, um cara muito inteligente, né? O cara empreendedor também, de sucesso, academia grande. Dois? Tem o Júlio César, da GF Team, também, eu vejo uma academia muito grande, estava até competindo, foi o único faixa coral a conquistar o Grand Slam, ganhou agora, fechou o Grand Slam, igual eu fechei na faixa coral, foi ele, ganhou agora o Mundial. E para finalizar? E vamos lá. Cara, hoje, deixa eu ver aí, esse quinto... Eu, particularmente, bom, vou falar aqui, vou atropelar um pouco o samba, né? Como se diz, eu gostava muito do Carson. O Carson foi o cara... Sua opinião, né? Eu tava conversando demais, mas o Carson, cara, eu não vivi muito a fase dele, né? Mas realmente, ele também não pode ficar fora disso. O Carson, eu acho que foi o cara que popularizou o jiu-jitsu. Entendeu? Tipo assim, porque você querendo ou não, o jiu-jitsu, na minha opinião, o jiu-jitsu, ele era um esporte elitizado. E o Carson começou a pegar os caras que não tinham condição de pagar. Até de graça, né? E assim, é tão surreal que o cara treinou os caras para lutar contra a família dele. Né? E criou também um império, né, cara? Você tem vários atletas aí que vêm da formação do Carson, né? É verdade. Bem lembrado isso aí. Eu lembrei aqui que eu achei... Carson não pode ficar fora da lista. Um dos caras punk aí. Show de bola, show de bola. Agora essa pergunta aqui, ó. Quem você gostaria de enfrentar? Você falou um dia assim, fala, cara, tenho uma vontade de enfrentar esse lutador, eu acho que preciso. Então, acho que seria importante na minha carreira. Com todo respeito, claro. Claro, né? Claro. Como eu falei, né? A vida inteira você treina, eu pelo menos, desde quando eu treinei e comecei a conquistar os títulos, eu sempre sonhei em lutar com os melhores. Claro. Né? E tinha um cara que é o Xande Ribeiro, que ele é um cara que tem um sistema da Guarda Diamante, e eu tenho uma passagem de guarda, que é da São Paulo PES, né? Que é famosa, todo mundo me conhece através dela. Ele era um cara que, a princípio, assim, eu teria uma vontade de lutar, né? Só que o que acontece? Por uma questão familiar, hoje ele é padrinho da filha da minha mulher. E aí eu acho que não é um negócio legal, né? Falei com ele, tive a oportunidade de falar, encontrei com ele lá agora e eu falei isso com ele, mas é uma coisa que eu não cogito mais, entendeu? Então, assim, tem alguns caras que são caras da minha idade, não tenho vontade de enfrentar um cara que seja muito mais velho do que eu, um cara mais ou menos do meu peso e que tenha construído muita coisa dentro do jiu-jitsu, igual tem o Cavaca, tem o próprio Thales Leite, mas eu acho que ele não está lutando mais. Tem vários caras aí que daria para fazer uma luta legal aí, cara. Me testar. Na verdade, não é nem testar o cara, é me testar. Legal, legal, bacana escutar isso. Bacana, legal. Entre muitos títulos já conquistados, como brasileiro, europeu, sul-americano, pan-americano, Grand Slam e mundial, qual desses títulos teve uma vitória marcante na sua vida, Carmona? Cara, eu acho que, assim, igual eu falei, de dificuldade é o brasileiro, mas o marcante mesmo foi o Mundial de 2024. Meu irmão tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos e tinha um tempo que a gente não se encontrava e ele foi assistir, né? Tava lá ele com a esposa e os filhos e foi muito especial, porque ali era um fechamento do Grand Slam e aí eu tendo a oportunidade de ter meu irmão ali assistindo, né? Com os filhos dele, com a esposa, foi bem legal aquele momento ali. E uma realização que eu e o Vinícius tínhamos junto. Ele é meu amigo, meu irmão, né, que eu tive aí na caminhada do jiu-jitsu, e lembra lá atrás que eu falei, quando a gente fecha e tá na mesma categoria, alguém vai ter que abrir mão de chegar, e eu achei muito honroso da parte dele, ele em momento algum ele hesitou em falar, não, vamos tirar um paro ímpar aqui e tal, então assim, eu achei muito nobre dele ele abrir mão, que na verdade ele abriu mão do sonho dele, né? E a gente fez aquele fechamento ali do Mundial junto. E vou ser eternamente grato a ele por esse momento.
né, de conseguir chegar nesse momento ali com ele. E falei com ele, cara, enquanto a gente puder e eu puder te acompanhar, eu vou tentar fazer você chegar também, porque eu sei que era meu sonho e eu sei que é o dele também. Bacana, cara. Fica até um pouco emocionado. Ó, legal, cara. Isso é bacana. Toma água aí. Isso é bacana, show de bola. O que o jiu-jitsu fez na sua vida, Carmona? Cara, o jiu-jitsu... À vontade, O jiu-jitsu, ele abriu... Hoje eu vejo, assim, vários lugares que eu conheci, pessoas, conexões que eu fiz no mundo inteiro, entendeu? Através do jiu-jitsu. Eu costumo dizer, e eu já escutei isso em podcast, eu concordo muito, o jiu-jitsu é um passaporte, cara. Se você coloca o seu kimono, sua faixa, você tem entrado em qualquer lugar do mundo, entendeu? Tu chegar, sei lá, numa academia lá na Tailândia, o cara vai te receber, vai te convidar, vai te chamar para treinar, vai abrir as portas da academia dele. Quase uma maçonaria, né? E assim, cara, por que eu vejo o jiu-jitsu como um negócio mesmo, hoje em dia? Que é igual eu falei, a vontade de ensinar, ela é forte dentro de mim. E o que eu vivi com o jiu-jitsu, eu queria que outras pessoas pudessem viver também. Então, você mostrar esse caminho, o jiu-jitsu, igual você falou, acaba que cria uma sociedade e a pessoa cria uma vontade de pertencimento àquele mundo ali. Um mundo onde você tem respeito, onde você não tem diferença, né? Então não tem lá o preto, o branco, não tem o gordo, não tem o magro, tem todo mundo buscando a mesma ideia, que é trabalhar o jiu-jitsu. E melhorar, né? Porque eu acho que o jiu-jitsu, ele te melhora de várias maneiras, né? Você aprende, pelo menos foi assim para mim, e o que eu escuto das pessoas é isso. Na sua vida você vai ter altos e baixos, né? É igual o jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu, você está ali numa situação muito ruim e você se desespera, a chance de você ser finalizado é grande. Na vida também é assim. Quantos de nós não tivemos problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento? Então, eu acho que te traz uma tranquilidade onde você consegue concentrar, respirar e resolver os seus problemas. Eu acho que se o cara pega essa filosofia do jiu-jitsu e leva para a vida dele começa a fluir um pouco melhor. Boa. Essa é a ideia. Boa, craque, hein? Esse é craque. Qual foi o segredo que teve para ser um campeão renomado com vários títulos? E aí? Cara, então, não existe um segredo, né? Existe um caminho. E o caminho é o trabalho, treino e dedicação. Não tem outro caminho. Não existe fórmula mágica, não existe você falar assim, o cara, se ele tomar 2 copos de água e comer o feijão à noite, ele vai ser campeão. Não. Se ele não treinar, ele não vai ser vitorioso. Boa. Se ele não se dedicar. Tem uma máxima que a gente fala, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Boa. Então, bacana. É aquele negócio, né? Se o cara que é talentoso ele não treinar, uma hora o cara que tem aquela vontade e se dedica, ele vai acabar vencendo o cara que é talentoso. Concordo. Quais planos pretende fazer até a sua aposentadoria? Eita. Vamos lá. Então, aposentar, cara, é um negócio que eu não cogito na minha vida, né? Aposentado do jiu-jitsu. Eu amo o jiu-jitsu, eu treino todos os dias, é o que me dá uma tranquilidade, é onde eu descanso. Eu canso descansando, né? Eu canso o físico, mas descanso a mente. Então, aposentar, acho que eu nunca vou aposentar. Quando eu tiver em condições de lutar, se eu recebo uma proposta para fazer uma luta, eu vou lutar, entendeu? Agora, eu vou me dedicar mais a uma outra parte da minha vida agora, né? Eu tenho vontade de ter minha academia, tenho vontade de ter os meus alunos, igual eu falei, de levar o legado dos meus mestres para frente, entendeu? Então, vou começar a trabalhar mais essa área aí agora também. Estou com um projeto novo aí de tentar entrar no digital, porque igual eu falei, eu sou professor de educação física, mas o físico, ele me limita. Você chega no máximo ali onde você não consegue, o velocímetro está lá no alto, mas você não consegue atender mais. Então, acho que uma maneira que eu tenho de escalar é no digital. Então, eu vou virar essa chave aí também, vou começar a trabalhar com isso agora. E o sonho de ter minha academia, né, cara? De formar novos faixa pretas, de levar o jiu-jitsu para criança, para mulher, e levar essa filosofia do jiu-jitsu para a sociedade.
Isso, muito bom. Eu tô torcendo pra você ter sua academia, tô torcendo, você merece. Vai ter muitos alunos, vai ter muita cria sua lá. Ô, Carmona, o que você enxerga? O que você vê o jiu-jitsu? A gente estava conversando aqui antes, até na entrevista, um assunto até especial sobre os pais quererem até joga o filho na luta esperando que seja como ele, mais ou menos isso, né? O que você pensa a respeito disso também? Na verdade, eu tenho uma ideia sobre o jiu-jitsu infantil que começou a ser... Os caras estão querendo profissionalizar muito o jiu-jitsu infantil. Eu, como educador físico de profissão, eu acho que isso aí é pular etapa, né? Eu entendo o jiu-jitsu como ele num formato educador para a criança e não competitivo, né? Eu acho que criança ela tem que brincar, ela tem que estudar. A fase, né? Porque se ela perde essa fase, a gente já tem exemplos em alguns outros esportes, por exemplo, a ginástica olímpica. O mais comum, a ginástica olímpica é mais específico, assim, de uma pessoa ali que fez tal, igual você pega ali o caso da Daiane, você pega, né, o caso dos irmãos Hipólitos ali. A carga de treino e de cobrança, ela acaba afetando lá na frente o psicológico daquela criança, porque ela pulou etapas. Tá? No nosso caso, o mais comum na sociedade que eu vejo é a natação. Repara, a maioria dos pais gostavam antigamente, na minha época de criança, os pais queriam que o filho fosse nadador, né? Aí eu forçava o menino tinha que ir para natação, ele querendo ou não, ele tinha que ir. Aí quando esse garoto faz ali 15, 16 anos que ele escolhe, ele nunca mais entrou dentro da piscina. Então eu tenho um medo do jiu-jitsu virar isso. Entendeu? E hoje eu vejo o jiu-jitsu infantil como uma entrada para quem a gente vai levar ali. Pô, você vai pegar um garoto ali com 4 anos, você vai levar ele dentro do jiu-jitsu até os 20 anos. E o garoto que fez de 4 até 20, quando ele fizer 20, ele não vai querer sair. A parte de competição, eu acho que está ali por volta ali dos 15, 16 anos, que aí ele já vai ter um poder de escolha, de saber que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para ele ser atleta, né? E aí é uma escolha, tá? Eu acho que até assim, a parte educacional, estou falando acadêmica. Sim, mesmo, claro. Eu acho que não pode abandonar. Isso eu não falo para o jiu-jitsu, eu falo para qualquer esporte, né? Boa. O cara, eu acho que a educação tem que ter. Às vezes não pode ser por não ter compatibilidade, né? Dependendo do nível de atleta que o cara está sendo, mas tentar sempre estar estudando e fazendo esse estudo acadêmico aí paralelo. Abandonar eu não acho que é o caminho, entendeu? Perfeito, perfeito. Escutar isso aí de um profissional, excelente isso aí. Obrigado pela sua opinião. A última, pra gente fechar. Vamos lá. Agora vamos lá, hein? Qual conselho pra vida você pode ajudar a quem está no jiu-jitsu ou pretende fazer? Então, cara, o jiu-jitsu, como eu falei, foi uma fase da minha vida que abriu para várias outras áreas, né? Então, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a enxergar, a ganhar mais como é que eu posso falar, confiança para fazer suas coisas, né? Então, você vai aprendendo isso, você vai aprendendo a ter mais visibilidade no que você deslumbra para a sua vida, né? Então, você consegue aprender que você vai errar, mas que você tem que levantar e tem que construir de novo, que seja cair 7 vezes, você vai ter que levantar para você continuar a 8ª, né? E eu acho que o jiu-jitsu, ele, igual eu falei, esse papel de sociedade, de ter regras, ter respeito, ter família, ter um pertencimento a uma sociedade, eu acho que o jiu-jitsu traz isso muito pra gente. E, inclusive, eu acho que é por isso que ele tem dado tanto sucesso, né? Hoje você tem dentro dos tatames criança, mulher, homem. Antigamente você tinha muito só o cara que era lutador, o casca grossa. Hoje não, hoje você tem o cara que é médico, o cara que é advogado, o cara que é empresário, que é professor, você tem todo mundo junto. E acaba que ali dentro você cria uma sociedade. Então, pô, você está precisando ir no dentista, tem um cara ali que é dentista. Está precisando de um advogado, tem um cara ali que é advogado. E o melhor, que é você cuidar da sua saúde, né?
é uma atividade física. Então, é um efeito dominó. Então, você treina, você começa a ver que o seu corpo está melhorando, você melhora a dieta, e assim vai. Então, você diminui o risco de doença, diminui o risco diminui a intensidade ali, às vezes, de um uso de um remédio. Então, assim, eu vejo o jiu-jitsu como uma maneira de benefício muito grande para a sua vida. Tanto psicológica quanto de saúde, né? Sim, então, claro. Eu acho que todo mundo deveria fazer o jiu-jitsu, que se todo mundo do mundo inteiro fizesse jiu-jitsu, a gente teria uma sociedade bem melhor e mais consciente. Bom, pode falar. Pelo respeito, né? O respeito um pelo outro, respeitar as regras, respeitar as diferenças, e eu acho que é isso, cara. Acho que é isso que a gente precisa hoje. Boa. Falei que era a última, agora passou aqui pela cabeça que essa eu te prometo que é a última pergunta. Colecionou muita lesão? Muitas lesões? Você teve? Cara, eu tive lesões graves, que é de cirurgia, eu tive só uma, que é no joelho. Eu tive que operar o menisco, né? Mas, assim, pequenas lesões, igual dedo quebrado, costela, isso faz parte. Joelho, entorce ali e tal. Tô com uma aqui. Eu vou mostrar aqui, acho que vai dar pra ver lá. Cara do céu, o que você arrumou? Tô com uma bursite crônica aqui no cotovelo. Dá pra você levantar assim, moça? Dá pra ver aí? Cara do céu, o que você arrumou, Carmona? Isso aqui, cara, é uma inflamação, né? Que aconteceu no meu cotovelo quando eu tava ali em março desse ano. Mas eu tinha me programado, lembra que eu falei do foco? Eu tinha me programado para lutar o PAN, o brasileiro e o mundial. E aí eu fui sempre levando aqui, não acho que é o melhor caminho, tá bom? Mas atleta sabe como é que é, né? É uma questão que até eu tento me conscientizar e conscientizar os outros também, que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Essa bursite aqui, acabou que ela virou crônica, mas eu tinha consultado um médico antes, ele falou comigo, cara, ele me garantiu, é até ele que vai fazer minha cirurgia, ele me garantiu, cara, Carmona, isso aí tá feio, esteticamente, mas funcional, ele não vai te atrapalhar em nada, porque ele não tá na articulação, ele tá extra-articular. E aí tinha um risco. Qual é esse risco? De contaminar com alguma bactéria. Se contaminasse, aí não tem outro caminho, tem que parar, tem que operar e não tem jeito. Então, por isso que eu não fiz a punção. Então, por isso virou essa bola e acabou que ele cronificou ali. Então, agora eu vou ter que operar o cotovelo e tirar a bursa ali, porque não tem mais jeito de fazer punção. É aquilo, né? Abrir mão de umas coisas para conquistar outra. Acho que atleta é isso, né? Isso. O atleta, ele treina cansado, ele treina machucado, ele treina triste, ele treina feliz, ele treina. É preço, cara. De vez em quando surge. A gente paga um preço, exatamente. Não tem jeito. Carmona, agora, antes de finalizar, tem um presente aí? Tem. Opa, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Opa, pode arredar aí. Só um momento, Roberto Carlos, né? Microfone. Trouxe aqui para deixar para você de presente. Boa, cara. A camisa da minha equipe, da Gracie Barra. Aí, ó. Nossa. Coloquei meu nome ali, minha assinatura. Felipe Carmona. Essa camisa, ela tem um pouco de elastano, né? Não, é isso mesmo, cara. Deu para ver ali. Dá para ver. Isso é para pôr lembrança aqui, cara. É pra você aí. Verdade, eu pedi também, aí você veio. Pô, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo aí, pessoal. E aqui eu trouxe para mostrar a plaquinha onde eu fui condecorado lá agora, na JJF, né? Que é a maior organização de jiu-jitsu. Essa placa é uma placa de reconhecimento, né? Tá falando aí que eu fiquei em primeiro do mundo, no ranking geral do mundo, na categoria Master 2, faixa preta, na temporada 2024-2025. Pessoal, vocês têm noção? Olha aqui que eu tô ganhando, a responsabilidade que eu tô com esse podcast. Olha isso, o que eu tô ganhando aqui. Carmona, muito obrigado, cara. Poxa, deixa eu ver aqui. Claro. Cara do céu. Olha aqui, velho. Pô, cara, isso não é qualquer um que faz isso aqui não, viu? Meu amigo. Isso aqui o cara... Cara, eu vou deixar pendurado ali nas entrevistas, viu? Pode ter certeza. A camisa, seu quadro aqui. Igual fiz ali com o Hilton Leão também, os presentes, tá? Cara, Carmona, muito obrigado por sua presença aqui, cara. Tá? Fiquei muito feliz. Eu tava... a fim de fazer essa entrevista com você, tava curioso poder te conhecer pessoalmente, eu ouvi falar você assim, já tem anos,
Carmona. A turma da Pô, luta. já ouviu falar mais coisa boa ou coisa ruim? Não, coisa boa, pode ficar tranquilo. Não, que isso, cara? Você é exemplo pra caramba. Não, para com isso. Chama aqui os melhores. Então, você é dessa turma aí da época da Gracie, desde 2006, já vi essa turma toda com o Draculino. Eu falei, cara, eu quero fazer entrevista com todo mundo dessa época aqui. Então, cara, você foi um dos escolhidos, eu agradeço de coração, tá? Você ter vindo aqui, você ter participado, na maior boa vontade, viu? Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Pra mim tá sendo uma honra falar um pouco de mim aí, né? Eu escutei ali até uma vez, eu tava numa resenha lá em Floripa, lá o Carlinhos falando, né? O pessoal falando, pô, Carlinhos, você tem que escrever um livro. Que legal. Ele falou assim, cara, eu mesmo escrever meu livro, eu não vou escrever. Se eu morrer, alguém escreve. Porque, tipo assim, você falar de você mesmo é muito difícil, né, cara? Porque, assim, como que, igual eu te falei que eu considero ele como um dos maiores mestres de todos os tempos, é porque o cara às vezes fala uma frase e você pega aquela frase ali e você leva para sua vida, porque é de fato muito difícil, né? Eu acho que eu até te desafio a fazer isso em casa hoje, quando você tiver o seu momento de reflexão ali. Cara, será que você consegue detectar todos os seus erros, todas as suas falhas? Complicado, hein? É muito difícil, né? Complicado. Então, assim, é muito... Visão interna e visão externa. Quando você vai fazer uma biografia onde você mesmo escreve, aí vem a dificuldade. E eu achei, assim, o máximo ele ter falado isso, sacou? Tipo assim, inspirando. Nunca parei pra pensar nisso, né, cara? Porque você falar das suas qualidades é fácil. Muito fácil. Ver você falar dos seus defeitos. Ixi, pra poucos, né? Pra poucos. Carmona, muito obrigado, cara. Sensacional aí, viu? Brigadaço mesmo, meu irmão. Obrigado você. Pessoal, até a próxima!